Caros penafidelenses, os tempos que vivemos recomendam recato, recomendam prudência, recomendam ficar em casa para procurarmos fazer face a este tempo difícil, a esta pandemia que nos preocupa a todos, no país e no mundo. Mas isso não significa que não possa haver atividade, que não possa haver lazer e que não possa até haver cultura. E é isso que nós temos procurado na Câmara Municipal de Penafiel fazer, a par das medidas que apresentamos para combater, para prevenir, para conter a pandemia, para apoiar as nossas famílias e para apoiar as nossas empresas. Temos procurado também criar um conjunto de atividades que tornem menos violento ter que ficar em casa de quarentena. E hoje trazemos um novo desafio. Venha conhecer o nosso Museu Municipal. Pode parecer caricato estar em casa e visitar o Museu Municipal, mas vai ver que não é assim tão complicado. Aí, no seu sofá, aí no conforto da sua casa, vai poder conhecer aquele que é um dos melhores museus municipais do país e que é aqui em Penafiel, na nossa cidade e no nosso concelho. Desfrute e fique a conhecer a riqueza e o encanto deste nosso Museu Municipal de Penafiel. Esta é a Sala de Identidade do Museu Municipal de Penafiel, onde apresentamos a história deste território, aquilo que o distingue, que o identifica dos territórios envolventes. Destacamos o candil, um objeto cerâmico do século X, de produção árabe, e a figura de São Jorge, uma imagem processional em madeira que sai a cavalo na procissão do Corpo de Deus, uma importante tradição religiosa da nossa região e que é hoje um exemplo único das tradições medievais do Corpo de Deus. E também as personalidades como Egas Muniz, o aio de Afonso Henriques, famoso pela sua história de lealdade, e a figura de Américo Monteiro de Aguiar, o pai Américo ou o padre Américo, uma personagem fundamental na assistência aos mais carenciados na primeira metade do século XX. Esta é a Sala do Território, onde aqui no museu procuramos apresentar aos nossos visitantes o património natural, arqueológico, histórico, humano, as paisagens, os mais belos momentos deste território de Penafiel dentro do espaço do museu, que se materializam no grande olhómetro, onde através dos seus binóculos podemos espreitar, ver esta paisagem que vos convidamos a todos a visitar no terreno, mas também os marcos de território, imponentes padrões graníticos que marcavam a paisagem deste município em séculos anteriores, identificando os seus proprietários, fossem eles o rei, no caso dos reguengos, os nobres ou a igreja, os detentores destas terras até ao século XIX. Na Sala da Arqueologia fazemos uma viagem cronológica desde os mais antigos vestígios da ocupação humana no território de Penafiel, ou seja, na época megalítica, de que podemos ver a Anta de Santa Marta ou o Menir de Luzim, aqui reconstituídos. Vamos depois apreciar objetos da Idade do Ferro, período que nos deixou provavelmente a estação arqueológica mais importante do município, ou seja, o Castro de Montemozinho. E depois a ocupação romana, que deixa marcas imensas na arqueologia e no património de Penafiel, numa ocupação que durou cerca de 5 séculos, levando-nos à introdução, nomeadamente da escrita, do latim, de uma nova religião, novidades muito bem documentadas no património exposto aqui na sala. No meio da sala vamos apreciar uma necrópole romana, aqui reconstituída, e também uma referência à primeira estação, provavelmente conhecida ou bem estudada do território, as Termas de São Vicente, e a homenagear o trabalho dos arqueólogos, fundamental para que todo este conhecimento possa hoje ser aqui exposto. Esta é a Sala dos Ofícios, onde destacamos algumas das mais importantes profissões ou atividades artesanais da área do município de Penafiel. Organizam-se pelo seu material, o ferro e a madeira, e destacam atividades tão importantes como os ferreiros ou os famosos candeeireiros de Penafiel, no caso do ferro, e do lado da madeira, embora todos sejam carpinteiros, vamos destacar aqui tanoeiros, marceneiros,
mas também cesteiros de madeira rachada ou ainda os pauseiros e tamanqueiros que produziam as famosas chancas de Penafiel. Mas como a vida não pode ser só trabalho, há também que festejar e na sala apresentamos também a festa do Corpo de Deus, mas também a importantíssima Feira de São Martinho, na origem uma feira de gado e que chegou até aos nossos dias como uma das maiores festividades do concelho de Penafiel. Esta é a Sala da Terra e da Água, onde apresentamos, através destes dois elementos, a mais importante atividade desta região, ou seja, a agricultura. E a agricultura era indissociável destes dois elementos, que marcam a paisagem e o modo de vida da população. As atividades ligadas à água, a água dos rios, do Douro e do Tâmega, materializada nas artes de pesca e nos barcos aqui exibidos, mas também a terra, fundamental recurso para a vida das populações, que apresentamos aqui em dois ciclos muito importantes, o linho e o milho, portanto os cereais, a alimentação, como também depois aquilo que vestimos e que podemos ver profundamente embrincados, profundamente misturados entre si, porque a vida do cotidiano das populações rurais era, sem dúvida, toda esta simbiose, esta mistura ecológica entre o homem, as suas atividades e o meio em que vive. Chegamos agora à Sala 6, onde se encontra em preparação mais uma exposição temporária que, como é habitual, preenchem o espaço desta sala dedicada exatamente às exposições que vão mudando ao longo do ano aqui no museu, enriquecendo e tornando ainda mais variada aquilo que é a exposição que este museu apresenta aos seus visitantes. Para além destas exposições que aqui acontecem, por vezes organizam-se aqui também alguns eventos culturais do município, como é o caso do Escritaria. Esperando que tenham gostado desta nossa visita ao Museu Municipal de Penafiel, despedimos-nos, desejando encontrar-nos tão breve quanto possível.